Olá, começa mais um papo com o delegado e hoje o nosso tema é concurso para delegado de polícia do Distrito Federal. Em 2009 foi quando aconteceu o último concurso, mais de 10 mil inscritos para concorrer a pouco mais de 170 vagas. E nós convidamos o doutor, delegado, professor Rodrigo Larizati. Doutor, obrigada por receber o nosso convite, bem-vindo ao Papo com o Delegado. Agradeço eu a oportunidade, estamos aqui à disposição de vocês. É um concurso concorrido, mas eu queria que o senhor falasse um pouco como que é a prova. Tem sempre um tema específico ou é abrangente? Como é que é, doutor? A prova do concurso para delegado de polícia do DF é uma prova jurídica, não é uma prova destinada a bacharéis em direito, então é uma prova bastante densa. A cobrança dos pontos de direito penal, direito processual penal, direito administrativo, direito tributário, não é? Então é uma prova bastante densa, sim. O programa é bem longo, a preparação tem que ser iniciada com uma antecedência, tem que haver um grande planejamento, sim, por parte do candidato, para que ele consiga, né, efetivamente ter êxito nesse concurso, ter êxito nessa prova. Agora, doutor, é um concurso, é uma matéria densa, tem alguma, assim, característica que pode ser, assim, diferenciada nesse concurso para o concurseiro? Ele tem que ter uma didática, ele tem que ter uma dinâmica, ele tem que ter disciplina. Para o concurso para delegado é diferente, doutor? Não é diferente, não é diferente. É até importante a gente mencionar isso, porque por ser um concurso para bacharel em Direito, no que diz respeito à questão técnica, à cobrança e à exigência, ele não difere em nada dos concursos para a magistratura, para o Ministério Público, para as procuradorias. São muitos colegas que nós conhecemos, não é, que fazem esses concursos todos ao mesmo tempo, não é, interligando uns aos outros e acabam tendo êxito. Isso mostra que efetivamente a preparação tem que ser uma preparação tão bem planejada e coordenada quanto concurso para juiz de direito, por exemplo, magistratura. Então, o candidato que espera a publicação de um edital para começar a pensar e planejar o seu estudo, ele certamente já vai estar bem atrasado se comparado aos demais concorrentes. Agora, doutor, como deve ser a maneira para ele discorrer o texto? A caligrafia, ela é examinada ali, exige isso do Sim, a prova ela consiste, né, de uma avaliação objetiva, de uma avaliação discursiva e a prova oral também, não é? Então, na prova objetiva, são questões diretas, não é? Questões onde o candidato vai definir se aquela proposição está correta ou não, de forma que ele não tem campo para poder desenvolver um raciocínio. A prova objetiva ela é um grande funil e a gente percebe, inclusive, que é a prova mais difícil, justamente por não permitir a um bacharel em Direito, que é um profissional que aprendeu a discorrer, a elaborar, não é? A escrever sobre um determinado tema, e ele não tem essa oportunidade nessa primeira prova, que é a prova objetiva. Já a prova discursiva, aí sim, né? É o que eu digo, a prova discursiva e a prova oral são as provas de um bacharel. Porque por mais que haja, né, a cobrança de um ponto específico, ele tem toda uma possibilidade de abordar esse ponto, abordar esse tema e mostrar conhecimento, né, com uma construção jurídica daquelas questões, daqueles problemas que são apresentados. Tá? Então, na prova subjetiva e na prova oral, aí sim ele tem campo, ele encontra campo para poder desenvolver a ideia, desenvolver o tema e sim, certamente, a redação, a ortografia, a concordância, tudo isso é verificado e é checado, sim, é avaliado pela banca examinadora. Doutor, 40 minutos finais para entregar a prova. Deve ser feita uma revisão ou então deixou as questões mais difíceis para trás? O que o senhor orienta? Existe uma grande diferença, inclusive, entre se preparar para a prova, não é? Buscar o conhecimento técnico do programa, do conteúdo programático que é cobrado e fazer a prova. Existem muitos candidatos, nós sabemos disso, que têm uma capacidade, um cabedal de conhecimento jurídico muito grande, mas na hora de fazer a prova não consegue desenvolver isso e muitas vezes acaba não tendo êxito. Né? Então, existe até técnica para se fazer uma prova objetiva, que é essa mais complicada. Né? Existem várias formas, cada um sempre tem que buscar aquilo que é melhor para a sua forma de tratar as questões. Eu, particularmente, quando eu fiz as minhas provas de concurso, eu cheguei a fazer a mesma prova, eu passava por ela 4, 5 vezes. A primeira parte, né? A primeira passada, eu fazia as questões que eu tinha certeza, deixava algumas que eu não tinha tanta certeza para uma segunda revisada.
Mas aquelas que eu já havia respondido, que eu já havia, né, solucionado, eu não revisava, não. Não perderia tempo absolutamente. E aí o finalzinho realmente da prova, né, faltando seus 40 minutos, é hora de verificar aquilo que não deu tempo de fazer, ou aqueles pontos que o candidato não tinha a perfeita certeza, a absoluta certeza no momento da feitura, no momento da resposta, e aí poder sim, né, analisar se vale a pena responder essas questões que ele deixou em branco. Então, não adianta apenas buscar o conhecimento. Tem que também se preparar e técnica de prova. Para isso, é importante fazer simulados, fazer outras questões, né? Estudar com questões de concursos anteriores, até para que o candidato possa saber qual é o norteamento que aquela banca examinadora costuma dar para a questão. Os concursos jurídicos têm essa característica, né? É diferente você preparar para um concurso não jurídico. A primeira coisa que a gente percebe que é importante para a preparação no concurso jurídico é saber quem é a banca, qual é a banca, não é? Qual é a orientação que essa banca tem para determinados pontos do conteúdo programático. Perfil, não é? Exatamente, o perfil da banca, exatamente. A gente sabe que determinadas bancas gostam mais de determinados pontos, que costumam cair com frequência nas provas aplicadas por essas bancas. E é nisso que o concurseiro, o candidato, ele tem que estar antenado, tanto em assuntos polêmicos, quanto em assuntos mais de conhecimentos gerais. Isso ajuda? Ajuda. Obviamente que a prova, né, a prova objetiva e a própria prova discursiva, elas são mais técnicas no que diz respeito à questão do conteúdo de direito. São as teorias clássicas, teorias históricas que não mudam. Mas no momento de você argumentar, não é, e trazer uma questão e ambientar... Fazer um embasamento. Exatamente, fazer um embasamento é fundamental o conhecimento do que está acontecendo no mundo hoje. Tanto no que diz respeito aos assuntos internos, quanto aos assuntos que diz respeito à política internacional, por exemplo. E com isso, você consegue enriquecer a sua resposta. Você enriquece, não é, o material que você está apresentando para ser avaliado pela banca. Então é fundamental esse conhecimento geral, sem dúvida alguma. Agora, doutor, o candidato ele pode ficar inseguro. E o senhor, com a sua experiência, deve saber o que dá mais insegurança, né? O que provoca essa insegurança? A insegurança, basicamente, é falta de estudo. Falta de estudo em alguns pontos, tá? Não adianta querer imaginar, os conteúdos são muito grandes, não é? Se você imaginar que você vai conseguir vencer toda aquela carga programática, não, eu tenho todo o edital, todo o programa 100%, isso não é verdade, é muita informação. Tanto que após, não é, a graduação, a formação, não é, na Faculdade de Direito, cada um vai se especializar numa área específica e perde-se muito do conhecimento técnico das áreas que você não atua. E na hora de fazer um concurso, o que se exige é justamente o oposto, é o conhecimento total. Então, às vezes, a falta de estudo em uma ou outro ponto, em um ou outro tema, dá essa insegurança. Por isso que eu tinha esse hábito, né, de iniciar a prova fazendo as questões que eu sabia. Eu vou para a matéria que eu mais conheço. Eu começo a fazer a prova desse jeito e começo a acertar as questões que eu mais conheço, eu me sinto empolgado e animado em continuar fazendo a prova, né, buscando aquele raciocínio. Se o candidato começa com as questões, com a disciplina que ele menos tem, não é, intimidade, a insegurança vai vir logo na primeira meia hora da prova. E se na primeira meia hora da prova ele começar inseguro, vão ser 4, 5 horas de segurança plena de tensão, e a chance de êxito cai vertiginosamente. Então não adianta estudar e não ter técnica de prova. Eu sempre gostei de fazer isso. Primeiro, as questões que você sabe, que você conhece. Eu conheço penal, então eu vou para o direito penal. Eu faço penal, vejo que eu consegui, né, apresentar respostas verídicas ali, que eu consegui desenvolver bem, eu me sinto mais animado e menos inseguro para continuar o restante da prova. Doutor, o concurso, como eu havia falado no início, em 2009 teve mais de 10 mil inscritos para apenas pouco mais de 170 vagas. Bom, é um concurso concorrido, não é? É uma área concorrida, mas é difícil. É difícil e é uma carreira fantástica, uma carreira excepcional, é uma carreira jurídica, não é? É uma carreira que exige do profissional não só o conhecimento jurídico, mas muito conhecimento de vida, porque você lida com problemas diuturnamente, problemas de pessoas que te procuram e aquele problema tem que ser resolvido naquele momento. Não é? Então, o delegado de polícia ele precisa ter o conhecimento jurídico e a calma e a tranquilidade para dar uma solução imediata e uma solução que esteja prevista em lei. É diferente de outras carreiras, por exemplo, né, que tem uma tranquilidade maior para se debruçar sobre um procedimento, se debruçar sobre um processo, estudar aquele processo, para aí sim tomar uma decisão. O delegado de polícia
raríssimas vezes tem esse tempo todo e essa possibilidade mais calma de tomar a decisão. A decisão dele é sempre mais urgente. Então é uma carreira fantástica, uma carreira sem outra parecida. A prova é muito difícil, mas é muito difícil também aqueles que se dão bem na prova, são aprovados e não embarcam na carreira e realmente não se apaixonam pela carreira. Agora, doutor, o candidato a esse concurso, ele pode correr o risco de focar apenas em direito penal e esquecer os outros? Não. Quando eu falei do direito penal era para facilitar quando eu fazia as provas. Não, porque a minha intimidade é um pouco maior. Mas não, é denso tanto quanto. As provas hoje cobram direito penal, processual penal, direito civil, processual civil, constitucional, administrativo, legislação extravagante gigantesca, é um número sem fim de leis que nós temos que estudar para o concurso e são cobradas, direito tributário, direito financeiro, direito econômico. Então é uma prova bem densa, sim. É claro que o dia a dia policial é mais vertido para a área criminal, direito penal e processo penal. Mas a prova do concurso não, ela vai abordar todos esses pontos. Então o concurseiro que falar, não, vou me apegar em direito penal e não vai dar certo não vai dar certo não. A gente gosta mais do direito penal, mas tem que estudar tudo e com a mesma profundidade, não é? A mesma paixão, vamos assim dizer, se você estiver estudando aquela disciplina que você mais agrada, que mais tem intimidade. Agora, doutor, o senhor é professor e delegado. Por que escolher essa profissão? Eu sou um delegado que nas horas vagas leciona. Tá? A minha função é ser delegado de polícia. E eu gosto do magistério há muitos anos já. Eu trabalho com aula também, em cursinhos, em cursos, faculdades. Então, a minha função é ser delegado de polícia. Essa é a função. E eu acredito que com essa experiência, com essa possibilidade, né, com essa facilidade que a gente tem de conversar, a gente consegue ajudar muitos colegas, no final das contas. Muitos alunos se tornam colegas da gente depois e a gente se encontra nas confraternizações, nas delegacias. Então, vem funcionando muito bem dessa forma. Mas delegado que na hora vaga leciona. O senhor gosta de ser delegado tanto quanto? Sem dúvida alguma. A minha função é ser delegado de polícia. Tanto que se eu precisasse hoje optar, não haveria opção, porque não existe dúvida qualquer. Havendo possibilidade, havendo tempo, a polícia permitindo, o meu dia a dia policial permitindo, eu estou disposto e disponível a auxiliar, lecionando. Agora, entre as duas carreiras, a minha carreira é uma só, eu sou delegado de polícia. O que levaria um bacharel em Direito a optar pela profissão de delegado? Olha, é vocação. Tá? A gente percebe que polícia é vocação. A polícia judiciária, e aí para os bacharéis, a carreira de delegado de polícia, é para vocacionados. Tá? Porque o que eu estou mencionando, não é só o fato de você ter conhecimento jurídico que vai fazer você ser feliz na sua profissão. Não é? Porque o ideal é você ser feliz. Não adianta você fazer um concurso para juiz de direito e não ser feliz como juiz. Não interessa nada fazer um concurso para delegado e não ser feliz como delegado. Tá? Agora, é mais difícil a vocação para a polícia, para delegado de polícia, por conta desses problemas diuturnos que são apresentados e muitas pessoas não têm o perfil para dar a solução aos problemas alheios. Não é? Então, é uma carreira que exige, como a gente mencionou, não só o conhecimento jurídico, que é exigido para todas as demais carreiras jurídicas, mas também uma posição muito serena. E tem pessoas que não têm muito essa característica. É uma questão de característica. Tá? Existem policiais que depois de pouco tempo de exercício efetivo acabam abandonando por perceberem que não são vocacionados para aquilo. Então a primeira coisa é buscar. É a vocação, então não há carreira melhor, obviamente, certamente. Doutor, professor, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Nós finalizamos mais um Papo com o Delegado. Até a próxima.